Diários de uma Bruxa. No meu aniversário de 8 anos, eu lembro que eu ganhei um diário do meu pai. O meu primeiro diário. E nesse mesmo dia assistimos juntos a minha série favorita na época. Que legal, eu amo essa série. Era uma série sobre vampiros, lobisomens e bruxas. Eu não sabia explicar o meu encanto por aquele universo, até que o meu pai se virou pra mim e disse: Amélie, você devia perguntar pra sua mãe o motivo do porquê você gosta tanto de bruxas. Eu acho que você vai gostar da resposta. Tá bom, papai. Naquele mesmo dia descobri que minha mãe era de uma linhagem de bruxas poderosas. E eu também. Olha, querido, mas não podemos contar o nosso segredo pra ninguém, ok? Promete? Ok, mamãe. No começo isso até que foi legal. Mas depois de algum tempo eu passei a odiar o fato de eu ser diferente. Eu ouvi em algum lugar que tudo que é ruim pode piorar. E esse azar aconteceu comigo. Amélie, querida, eu preciso te contar uma coisa importante. Aquela fala da minha mãe me deu arrepios, já que a última vez que eu ouvi aquela frase foi para ela avisar sobre algo importante, o falecimento do meu pai. Eu estava muito nervosa. Eu não sei por onde começar, filha, mas é que... Você se lembra do Joaquim, né? O pai do John. Do completo nada, minha mãe tocou no meu assunto proibido, que por sinal tinha nome: John. O que eu quero dizer, filha, é que eu e o Joaquim, nós vamos nos casar. A partir desse momento, ser diferente se tornou meu problema número 2. Ai... Por quê? Por que eu vou perder o meu tempo pra mentir pra você sobre algo tão sério, Jonathan? Pois acredita em mim, foi a minha própria mãe que disse. Eles vão mesmo se casar. O que a gente faz agora? Eu sei lá, garota. Acho que não podemos fazer nada se isso for verdade mesmo. Então, eu torço para que não seja. Mas é verdade, eu tô dizendo a verdade pra você. E a gente precisa impedir. Jonathan só se desesperou depois, quando o próprio pai dele confirmou o casamento. O que está acontecendo? Eles ficaram malucos por um acaso? Por que eles vão fazer isso? Eles não podem fazer isso. A gente se odeia. Eles estão completamente loucos. Não podem fazer isso. O que vamos fazer? É isso que eu quero saber. A gente precisa impedir esse casamento. Eu tô falando muito sério, Jonathan. Eu não aceito você como irmão. Eu não quero um idiota como você de irmão. E eu não quero uma esquisita como você de irmã. Então estamos quites. Então fizemos um acordo. Juntos a gente daria um jeito de impedir aquele casamento. Escuta aqui, garota. Depois que tudo isso terminar, a gente volta a ser como éramos. Combinado? Combinado. Eu não vou saber dizer qual foi o dia exatamente em que eu e o Jonathan nos tornamos arqui-inimigos, mas eu lembro que tínhamos 10 anos de idade. Me devolve, eu vou chamar a diretora. Jonathan sempre teve a incrível habilidade de ser irritante. Ele vivia pegando a minha mochila, materiais escolares e até mesmo os meus livros. Você é mesmo uma chata. Em plena manhã você já veio roubar a minha paz. Ele continuou sendo o completo idiota de sempre. Eu sei que foi você que pegou meu estojo. Eu vou encontrar ele na sua bolsa com toda certeza, então me devolve. E lá vem a esquisita me acusar de pegar as coisas velhas dela. Escuta, eu já não te disse que eu não estou interessada em seus lixos? John era do tipo que não admitia suas idiotices. Eu sempre tinha que lutar para ter as minhas coisas de volta. Ele sempre negava que pegou elas, mas sempre eu encontrava na mochila dele. Isso era muito irritante. Então, o plano vai ser
Mostrar o quanto a gente não se suporta e assim eles vão ficar desmotivados. Ah, eu gostei desse plano. Nada mal, Jonathan. Eu sou mesmo um gênio. De nada. Seria legal se você chorasse um pouquinho também. Mas só depois que o dia do ensaio do casamento chegou, é que eu notei o quanto o plano do Jonathan era ridículo. Afinal, os nossos pais sabiam que a gente se detestava. E tudo que eu consegui foram algumas boas broncas da minha mãe. Amélie, já chega de reclamar. O casamento tá chegando. Dá pra você parar com isso e se concentrar, filha? Você tá me deixando muito chateada. O Jonathan vai ser seu irmão a partir de agora. Então vê se você para de brigar com ele. A minha doce e compreensível mãe, pela primeira vez, estava furiosa comigo. Então eu já sabia. Não vai ter jeito. Nada do que eu fizer vai fazer ela desistir. Então eles se casaram. Mas toda vez que a minha mãe olhava pra mim, eu sentia o seu olhar diferente. O que ela tem? Alguma coisa está estranha. Era pra ela estar feliz hoje. Amélie, eu pedi que a sua prima viesse junto com a gente na viagem pra justamente você aproveitar, filha. Que tal você ir lá ficar com ela e com o Jonathan? Eles parecem estar se divertindo. Vai ser legal. Não se preocupe aqui com as malas, a gente vai arrumar tudinho. Nós vamos dar um jeito, não é, querido? A gente arruma tudo aqui. Prima, o seu irmão é muito divertido. A gente vai dar um mergulho agora. Você quer vir? Vai ser legal, vamos! E aqueles foram os dias mais pavorosos que eu tive nos últimos anos. Se a intenção deles era fazer com que o John e eu ficássemos unidos, forçar a barra só piorou as coisas. Jonathan e eu passamos a brigar por tudo naquela lua de fel. O enxerido que furtava as minhas coisas agora era meu irmão. Até parece que eu ia aceitar isso. Pede pro seu pai comprar pra você que fica lá na cantina da esquina. John, querido, que tal levar a Amélie pra brincar no parque? Por mim, tudo bem, madrasta. Se ela quiser, eu aceito. Jonathan, eu vou te contar um segredo sobre mim e sobre a Amélie, mas eu não quero que ela saiba que eu te contei. Ela vai ficar chateada comigo se souber. Um segredo? Eu prometo que não vou contar a ela se me contar. Madrasta, qual é esse segredo? Eu não acredito. Não ousa falar nada disso pra ele. Eu não quero que conte o nosso segredo. O que você tá fazendo? Eu não acredito que você ia fazer isso. Você realmente ia contar tudo pra ele. Se você contar, eu nunca vou perdoar você, mãe. E foi depois desse dia que as coisas começaram a mudar e os nossos pais pararam de se tratar como um casal feliz. Amélie, eu sinto muito, filha. Eu não queria. Eu não queria te magoar, querida. Eu já disse 1 milhão de vezes que eu não pego as suas coisas. É você quem coloca essas tralhas na minha bolsa como se ela fosse uma lixeira. Tão irritante, Crianças, Crianças. o que está acontecendo? Alguns meses se passaram e as coisas continuaram estranhas. Então, para ver se tudo voltava a ser como antes, eu mesma decidi contar o nosso segredo para o John. Talvez isso ajudasse os nossos pais a voltarem a ficar felizes de novo. Então, você é uma bruxa? Tipo, uma bruxa de verdade que voa em vassoura e tudo mais? Sim, eu estudo muito para desenvolver feitiços, mas eu ainda não sou boa o bastante. Mas contar sobre o meu segredo não adiantou em nada. O clima entre os nossos pais continuava ruim. Tão ruim que me surpreendeu.
Querido, por que nossa sala está cheia de malas? Está acontecendo alguma coisa? O que foi? Me perdoe, madrasta. Foi meu pai quem pediu pra fazer isso. Ele está terminando de pôr as malas no carro. A gente vai ir embora hoje. Indo embora? Foi só nesse momento que eu percebi o quanto fizemos mal aos nossos pais. Minha mãe conheceu o Joaquim, que é o pai do John, quando ele tinha 12 anos. Ela foi babá do John por alguns meses. Quando eu soube, eu fiquei chateada. Eu falava muito mal do John pra ela, mas a minha mãe nunca concordou comigo e sempre dizia que ele era um bom garoto. Acho que ela passou a gostar do Joaquim bem nessa época. Por muitos dias, eu vi minha mãe triste. E quanto mais os dias se passavam, mais ela ficava pior. O John disse que o seu pai também estava mal, então decidimos fazer alguma coisa. Eu sei que vai parecer esquisito. Obrigada por ter vindo, mas a gente precisa impedir o divórcio dos nossos pais. Pera. Primeiro você quis separá-los e agora quer impedi-los do divórcio. Engraçada você. Eu cometi um erro, John, quando eu pensei apenas em mim. Eu não suportava a ideia de ser sua irmã. Você sabe que você é muito chato. Mas eu percebi que eu posso aguentar isso porque os nossos pais, eles realmente se gostam. Eles são felizes juntos. O que é tudo isso? Por que estamos aqui? E o que você tá fazendo aí, Amélie? Não me enche de perguntas, garoto. Só vai e faz o que eu tô mandando. Me ajuda a misturar. Nada além disso. As poções eu faço. E eu fiz pela primeira vez o que eu nomeei de a poção do amor. Fui até o Joaquim, onde ele estava morando, e dei a poção pra ele. Eu inventei que era algo que eu fiz pra ele beber, com as minhas próprias mãos, de filha arrependida. Ele bebeu, porém nada mudou. Ele continuou dizendo que era melhor manter distância da minha mãe. Ele não ficou nada apaixonado e não foi atrás dela. Eu sabia que podia não funcionar porque eu sou uma bruxa iniciante, mas eu não podia desistir, então com a ajuda do John, eu pensei e criei um novo plano. Um plano um pouco mais simples. E apelidamos o plano de Operação Melhores Irmãos. Passamos dias cuidando dos nossos pais. Cada dia da semana a gente ia na casa de um deles. Arrumávamos e até cozinhávamos para que eles vissem o quanto estávamos arrependidos. E, obviamente, para que eles voltassem a ser um casal feliz como antes. Você pode ficar descansando, ou talvez... Mas, de alguma forma, eles perceberam nossas intenções e pediram pra gente parar. John passou a ir em casa, mesmo depois do nosso segundo plano ter falhado. E quando eu questionei sobre o novo possível plano, ele só ficou em silêncio e ficou assistindo TV. Apesar de estranha, aquela atitude de John trouxe um pouco de paz pra mim e pra minha mãe. Foi legal ter companhia. Ela volta e meia vinha assistir alguma coisa com a gente na TV. E parecia um pouco melhor. Por que você quis assistir aquele filme? Tava tão triste. Eu não consigo parar de chorar, filha. Eu não imaginei que um filme de cachorro fosse fazer isso tudo. E aos poucos os nossos dias foram ficando mais iluminados. Mas mesmo que minha mãe já estivesse melhor, eu ainda sentia culpa pela separação dela. Eu tentei convencer o John a mais uma vez unir os dois, mas ele rejeitou. John havia mudado e ele estava mais feliz, tranquilo e aliviado quando falou comigo no telefone. Eu
consegui fazer um feitiço de teletransporte e John foi para lá em casa. Deixa de ser teimosa, Amélie. Eu já disse pra deixar isso pra lá. Nossos pais têm os motivos deles para não estarem juntos. Talvez a gente nem tenha nada a ver com isso. John me fez parar com um novo plano de unir nossos pais de novo. Ele me convidou para irmos em uma lanchonete naquela noite. No caminho, eu notei que ele queria me contar alguma coisa. Parecia importante. Como é que eu falo isso pra ela? Amélie, eu não sei como te contar isso. Mas você precisa parar de tentar unir os nossos pais. Meu pai se separou da sua mãe por causa do lance de ser bruxa. Foi por isso. Não tem nada a ver com a gente não se dar bem, Amélie. Eu não entendo. Eu pensei que o seu pai amasse de verdade a minha mãe e ela ser uma bruxa não iria conseguir mudar nada entre eles. Que o amor dos dois era forte o bastante. Amélie, eu não vou julgar o meu pai. E você também deve respeitar as decisões dos dois agora. Eles são adultos, sabem se cuidar. Me promete que vai parar de criar as poções. Não vou mais fazer isso, John. Não se preocupa. Seu pai não merece a minha mãe, já que ele rejeitou ela só por ela ser uma bruxa. Isso é ridículo. Eu não quero mais falar sobre esse assunto. É melhor assim, pelo menos a culpa não foi nossa, não é, John? E ele ficou em silêncio. Aquele silêncio me deixou sem dormir a noite toda. No dia seguinte... Eu vi a sua mensagem, ex-irmã. Ficou algumas horas sem mim e já está com saudades. O que foi? Por que você queria me ver? Algumas horas antes. Então, a senhora tá querendo me dizer... Sei que é difícil de entender, Amélie, mas uma bruxa sempre vai saber quem é o seu amor. Coisas fora do comum costumam acontecer quando estamos perto da pessoa certa. Quando eu conheci seu pai, a minha escova de cabelo favorita sempre aparecia no banheiro da casa dele. É um exemplo. São coisas bem inusitadas, filha, mas que nos dão pista de que você encontrou o amor verdadeiro. Então, provavelmente o John nunca roubou nada seu. Suas coisas foram até ele voluntariamente. Desculpa por ter demorado pra perceber que o John... Enfim, acho que você entendeu. Não se preocupe, filha, eu e Joaquim não temos mais nada. Então vocês dois podem ser felizes juntos a partir de agora. Perdoa sua mãe, egoísta, né? Eu não enxerguei seus sentimentos pelo Jonathan, filha. Sentimentos? Break, maybe that's why I fade into this bitter taste. I think I'll let it be.